vai ler os versículos. Vou ler aqui na tela, você pode ler. A lei e a abertura, vamos fazer do jeito que está aqui a divisão. Por favor, versículos 1 e 2, aí você pode sentar tranquilamente, depois eu te chamo de novo. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés da cidade santa. Ok, você pode sentar. Muito bem. Não é fácil você pegar em cada culto à noite, trabalhar um capítulo do Apocalipse, mas o esboço principal a gente precisa ter em mente, senão a gente acaba perdendo de vista a floresta ao olhar só para as árvores individuais. De repente alguém poderia dizer: ó, eu não enxergo a floresta. O Apocalipse é assim. Há ali detalhes simbólicos que de repente não estão claros, e estavam claros para a comunidade antiga. E nós que vivemos quase 2000 anos depois, vamos ter dificuldade de entender alguma coisa. Porém, o principal sempre prevalece. Qual é a grande mensagem do Apocalipse? A grande mensagem do Apocalipse é: aconteça o que acontecer, passe a igreja o que for necessário, comam os cristãos até o pão que o diabo passou, como dizem alguns. Jesus é vencedor. A igreja dele não será derrotada. Ao longo da história, inimigos da igreja procuraram destruir o povo de Deus. Lá no Império Romano, eles decidiram matar cristãos. Um dos pais da igreja, um dos pais eclesiásticos, se eu não me engano, Clemente de Roma, ele diz: o sangue dos mártires se tornou a semente da igreja. Olha só. O sangue derramado pelos mártires se tornou a semente da igreja. Porque as pessoas perguntavam: mas gente, como é que pode? Eles confessam Cristo e dão a sua vida por isso? Eu quero conhecer mais sobre ele. Esse ano ainda, irmãos nossos, embora de outra igreja, mas irmãos, por terem sido batizados em Cristo, foram degolados, foram fuzilados, foram colocados em gaiolas, em grades de ferro e afundados para morrerem afogados. E a mãe de um deles disse, quando perguntada: você quer vingança contra os algozes do seu filho? Ela disse: não, eu agradeço a eles, porque o meu filho já está no céu. Ele partiu daqui como cristão. Ele não tem mais as tentações a enfrentar. Ele não tem mais o chamego, a sedução do mundo pecador a enfrentar. Ele já foi fiel até a morte. A grande mensagem do Apocalipse, na verdade, poderia ser resumida lá no Salmo 23, 4. Vocês abram, por favor. Salmo 23, 4. Quando isso está claro, estamos tranquilos com o Apocalipse. Salmo 23, versículo 4. Vamos abrir, quem gostaria de ler? Segura, tem que ser no microfone. Salmo 23, 4, certo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Se você não entender mais nada do Apocalipse, se arrepende isso, você está no caminho certo. Ainda que eu ande, ainda que a igreja enfrente um vale sombrio como a morte, ela não precisa temer nada. Essa é a igreja que é medida aqui no Apocalipse capítulo 11. João recebe a ordem: meça o santuário de Deus. Esse santuário de Deus é a igreja de Deus. Deus pede para deixar, não medir o átrio exterior. Isso é símbolo dessa gente que está na igreja, mas não é igreja. Quem sabe foram batizados, quem sabe fizeram confirmação, coisa assim, e abandonaram a fé. Já não são verdadeiros membros, são aderentes. Agora você que está em Cristo, que se alegra em seu Salvador, você é santuário de Deus. Cada um que crê em Cristo é santuário, é morada de Deus. Os seus pecados foram lavados e você está dentro do padrão de Deus para a vida eterna. Não porque você fosse o bom, a pessoa habilidosa, meritória. Não. Está de acordo com o padrão de Deus para a vida eterna quem está em Cristo, o Filho de Deus, Salvador. Esse é vencedor junto com Cristo. O que Cristo disse para nós? Eu vou batizar vocês e depois vocês vão ter uma vida de sucesso, uma fortuna à vista, um dia melhor que o outro? Não. Há gente que prega assim, diz: olha, Deus vai te cobrir de bênçãos e bênçãos, então eles entendem fortuna. Não. Cristo disse: se você quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Muito bem. Na tarde vamos para a outra parte. Agora um texto mais longo, Apocalipse 11, 3 até 14. Solte a sua voz, por favor. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo aí. Eis que sem demora vem o terceiro. Ok. O que é isso aí? As duas testemunhas que testemunham durante um tempo. Você sabe que a Bíblia, para
para ser interpretada corretamente, a palavra de Deus para ser interpretada corretamente, você precisa fazer a analogia da fé, conhecer a Escritura toda e ver se aquilo que você pensa, bom, deve ser isso, se isso confere com a Escritura toda. E a maioria não faz isso, eles acham, não, eu tenho que esclarecer o Apocalipse só com o Apocalipse, e aí fazem confusão. Eu preciso pegar a Escritura toda, porque toda ela é obra do Espírito Santo, que inspirou profetas, evangelistas e apóstolos para registrar isso. Feito isso, eu posso então dizer, olha, esse texto, essas testemunhas simbolizam a igreja, que é o que ela simboliza, a igreja do Deus vivo, que prega. E que essas duas testemunhas não são apenas duas pessoas, mas são um número simbólico. Fica claro quando no versículo 4 fala das duas oliveiras, dos dois candeeiros. Por que dois? Qualquer tribunal sempre aceita, no mínimo, duas testemunhas. A igreja presente no mundo simboliza duas testemunhas, quer dizer, a coisa é verídica. Aquilo que os apóstolos pregaram é a verdade, o que eles registraram é a verdade. Não precisamos temer. Essas testemunhas pregam, recebem autoridade e no final são vencidas pela besta que surge do abismo. Quer dizer, um poder infernal se levanta contra a igreja e a fere mortalmente. Eu me pergunto, esse tempo está acontecendo agora, que a igreja está mortalmente ferida, ou isso ainda vai acontecer? Quando se observa como muita gente dentro da igreja vive, parece que esse tempo chegou. A igreja ferida, a igreja que esqueceu de amar a Deus sobre todas as coisas, esqueceu de amar o próximo como a si mesmo. A igreja seduzida por shows, vai-se à igreja porque aquela banda vai tocar. Eu não vou mais naquela porque ali é sempre a mesma coisa. E o mundo diz, olha só, aconteceu esses tempos em Jaraguá do Sul, em um dos últimos natais. O incrédulo fez questão de ver o que os cristãos faziam. Havia o Papai Noel e havia o presépio. Com certeza a maioria que foi lá era gente batizada. E eles paravam e se extasiavam diante do Papai Noel. E o incrédulo disse, estão vendo? Os próprios cristãos preferem o Papai Noel. Se isso não é uma igreja ferida, caída e que serve de deboche para os incrédulos, eu não sei mais o que é. A igreja pregou durante séculos, mas o povo de Deus vacilou. O mundanismo entrou na igreja, violento. O mundanismo entrou nos lares, destruiu famílias. Talvez você diga, não, lá em casa não. Eu, como profeta de Deus, preciso pensar sobre isso e falar sobre isso. Será que o mundanismo não entrou na sua casa quando você permitiu que seu filho, sua filha confirmados, vocês agora precisam ver se vocês querem ir no culto ou não? Isso é mundanismo. Será que o mundanismo não entrou na sua casa ou na casa de muita gente da igreja? Quando a moça chega, papai, este é o meu namorado. E o pai e a mãe fazem vista grossa e os acolhem como se fossem marido e mulher, eles vão dormir juntos.
como se fossem esposo e esposa. Isso é mundanismo, é a igreja caída, a igreja ferida mortalmente, que estremece, que agoniza. E o mundo diz: olha aí, estamos vencendo a igreja. Ela já não prega mais, ela tem medo de nós. Do jeito que as coisas andam, no futuro nós vamos ter enchido de igrejas sem templo. O reino de Deus estará apenas nos corações e em pequenos grupos, a continuar do jeito que está. Porque a igreja está sendo cercada, não está apenas ferida de morte, mas está cercada. Gente ímpia no mundo inteiro planeja a destruição da igreja. O chefe máximo da Rússia, esses dias, decretou que a igreja deverá calar-se, porque só assim ele poderá combater o terrorismo, que não é promovido pela igreja, mas pelo islamismo. O que é isso? E se vierem aqui para o Brasil dizer: olha, a igreja não vai mais pregar, enquanto eu tiver voz, pregarei. E você, enquanto tiver pulso, viva a sua fé, seja fiel até a morte, e Deus te dará a coroa da vida. Muito bem, guardem isso. Quando Deus pede para o seu templo ser medido, o santuário, você está dentro da medida porque você está em Cristo. Se você não crê em Cristo como Salvador, você está fora do padrão de Deus e você não herdará a vida eterna. E não adianta dizer que Deus é injusto, esse é o padrão de Deus. Deus é assim. E lembre, no que depender de você, a igreja não será uma entidade morta, uma simples instituição, mas será uma célula viva que segue o programa do Criador da igreja, nosso Senhor Jesus. Eu estou que nem o Roberto Carlos, eu tenho tanto para lhes falar, mas o tempo urge. Natália, vamos um pouco adiante. Agora, a parte final, Apocalipse 11, 15 até 19. O sétimo. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és o que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivá. Esta leitura você pode sentar. Muito obrigado. Muito bem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu bordão me confortam. O Apocalipse, ele começa com esse ponto: Cristo é o Senhor, e ele vai andando em espiral, vai ampliando, e ele volta ao mesmo ponto, e vai ampliando, e volta ao mesmo ponto. E aqui ele apresenta de novo, a partir do versículo 15: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aí fala dos 24 anciões, ou anciãos, que são os representantes do ministério da palavra de Deus, e ele canta o louvor de Deus aqui.
acontecer. Não importa se nós formos assassinados por gente irresponsável que odeia o povo de Deus, como o mundo de fato odeia, Deus nos guarda. Aquele que não poupou a vida por amor a nós, antes se deixou arrebentar na cruz, se humilhar na cruz. Tudo que nós fizermos por amor a Ele, nessa vida será pouco. Lutero já dizia: se vierem roubar os bens, a vida e o lar, que tudo se dá, proveito não lhes dá, o céu é a nossa herança. E Cristo diz: o que adianta você ganhar o mundo, ser famoso, ter poder, ter prestígio, fazer, ou como se diz, curti a vida, porque eu mereço ser feliz. Desligado de Cristo, isso nada valerá. No tribunal de Deus, uma vida sem Cristo é como a neblina que se dissipa aos primeiros raios do sol. Agora, quem está em Cristo, ainda que morra, viverá. Guarde isso, testemunhe isso. Não deixe ninguém passar por cima da sua fé. Não deixe ninguém matar a sua fé no Filho de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. Comungue frequentemente. Ali Deus te abraça, te fortalece, para você ser uma testemunha viva. Alguém que aqui no mundo sabe como, embora a minha vida esteja sendo ameaçada, ou embora queiram me matar por causa de Cristo, isso não é nada. Ele me deu a vida eterna, a vida em perene comunhão com a vida infinita, com o amor infinito, com a bondade infinita que é o próprio Deus. É isso que o Apocalipse canta. É o temor contínuo que perpassa desde o primeiro versículo até o último versículo do capítulo 22. Cristo, o Senhor, guia a igreja, embora ela pareça morta, Ele a renova, Ele a conduz. E essa história só vai parar quando o último escolhido de Deus for convertido. Quando o último for convertido, entra um novo momento. Abençoada fé em Cristo, abençoado trabalho, abençoada firmeza, abençoada vida devocional para cada um. Não deixe de ler a palavra de Deus em casa. Você paizinho, você mãezinha, faça isso. Os seus pequeninos, os seus maiores, os adolescentes precisam da palavra, porque senão eles estarão à mercê de uma ideologia maldita que lança nas trevas eternas. O mundo está cheio disso, mas no meio disso nós vivemos. Deus nos guarda em Cristo, o Senhor, o Cordeiro de Deus. Amém.